Boa noite a todos os irmãos e amigos que estão nos assistindo pelo YouTube, no canal da Igreja em Itaúna. Estamos aqui, mais uma vez, para nós transmitirmos a mensagem que está dentro do Alimento Diário, que tem como o tema central: Deus nos chama para o seu reino e glória. Estamos abrindo esse volume, que tem como título, Afinal, o que detém o anticristo? E nós agora falaremos a primeira mensagem, que tem como título, Perseverante como o terebinto e como o carvalho. Nós agora vamos ler o versículo base, que está em Isaías, no capítulo 6, versículo 13. Nos fala o seguinte: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Aleluia! Jesus é o Senhor. Nós agora gostaríamos de ler também Hebreus, capítulo 1, versículo 3, que nos fala o seguinte: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Agora também nós vamos ler Hebreus capítulo 2, versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Aleluia! Irmãos, amigos, nós gostaríamos, já começando a mensagem, afirmando que Deus é a única verdade absoluta desse universo. Deus sustenta esse universo pelo poder da sua palavra. Esse versículo que nós lemos aqui em Hebreus, fala assim, olha: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós vimos em João, no Evangelho de João, que o Verbo se fez carne. E quem que é o Verbo? A palavra é o próprio Senhor. Então, a palavra que é o Senhor é a única verdade desse universo. Se nós precisamos de uma referência de verdade nesse universo, é o próprio Deus, que é a sua palavra. Toda a verdade está contida na Bíblia. Aqui está contido toda a verdade do universo. E essa palavra, ela se fez carne um dia e tabernaculou entre nós, cheia de graça, cheio de graça e com toda a realidade. Nós conseguimos ver a glória de Deus e a expressão exata do seu poder na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Ninguém jamais nesse universo ousou a falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós quisermos contatar a verdade, só existe um caminho, que é o próprio Senhor. Se nós falamos que a verdade é Deus, e que Ele é sustentado pela sua palavra, o único caminho que nós temos para contatarmos essa verdade é o próprio Senhor. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, afirmamos categoricamente que a única verdade desse universo é Deus, que está contido na palavra, a própria Bíblia. Nessas mensagens anteriores, nós tivemos uma advertência muito séria com respeito às mídias e também às mídias sociais. Então, o irmão Esdras nos trouxe uma advertência muito séria com respeito ao que a humanidade tem entranhado. Essas mídias, elas têm como objetivo cooptar a nossa pessoa, cooptar a nossa atenção. Para quê? Para que nós sejamos
nós sejamos cooptados por eles. Então, o que acontece? Por exemplo, quando nós acessamos o YouTube, nós acessamos o Instagram, nós acessamos o Google, nós acessamos o Facebook, nós não pagamos nada por isso, não é? A gente não recebe um boleto, a gente não recebe uma conta para nós depositarmos dinheiro para acessar esse serviço. Então, quando nós acessamos esse serviço, nós não somos clientes. Nós passamos a ser um produto deles para vender para os clientes deles. Quem que são os clientes deles? São os seus anunciantes. Então, o que eles querem? Eles querem a nossa atenção. Essas empresas, elas desenvolveram, né, altas tecnologias para quê? Para rastrear, né, aquilo que nós gostamos, a nossa preferência, né, aquilo que nós acessamos, o conteúdo de busca que nós temos, que nós buscamos. Então, eles têm tecnologias, né, preparadas para quê? Para ver aonde que nós estamos tocando, o que nós estamos procurando nessas mídias. Então, o que acontece? Eles veem o que você está procurando e começam a lançar, né, informações, começam a lançar propagandas, para quê? Para cooptar a nossa atenção. E cooptando a nossa atenção, nós perdemos o nosso tempo de gastar com a única verdade que é a Bíblia. Então essas pessoas, né, elas são preparadas para quê? Para trazer verdades distorcidas. E às vezes nós recebemos essa verdade distorcida e achamos que isso de fato é uma verdade. Mas isso não tem a plena verdade. Isso não é a verdade com realidade. São pseudo-verdades. Então isso é muito perigoso. Por que é perigoso? Porque isso pode ocorrer que nós perdemos a nossa referência, que é a própria palavra. Nós vamos perdendo a referência, por quê? Porque nós ficamos ansiosos de buscar essas informações, de buscar esses conteúdos que é lançado para nós, e nós perdemos todo aquele tempo precioso que Deus quer que nós gastemos com a única verdade que é a palavra, e nós gastamos o nosso tempo buscando essas coisas. Essas empresas, elas precisam de lucro, elas precisam de receitas para continuar de pé. Então, a questão financeira, o dinheiro, é o pulmão de toda empresa. Então, elas precisam de dinheiro. Então, eles querem vender a todo preço para nós aquilo que eles têm para oferecer. Então, eles criam em nós uma necessidade de comprar aquilo que eles propõem. Então, esse é o intuito deles. E com isso, eles vêm trazendo verdades, pseudo-verdades, que acaba sendo a nossa verdade. E quando nós estamos ali acessando essas redes, o que acontece? A gente fica ansioso, a gente fica, né, com taquicardia, você fica preocupado com aquilo, você não fica com paz. Você perde a paz, por quê? Porque você fica doido para ter aquilo que eles estão te oferecendo. Ó Senhor Jesus. E nós acabamos perdendo a referência que é a palavra de Deus. Nós acabamos perdendo, né, a intimidade com a palavra. Deus, Ele quer a nossa atenção. Deus criou o homem para ficar perto dele. Deus criou o homem para o contatar. Então, hoje, Deus nos deixou um legado maravilhoso, que é a sua verdade que está na Bíblia. Então, tudo que nós precisamos, Deus deixou claramente na palavra para nós, irmãos. Deus deixou a Bíblia como o nosso manual de instrução para o nosso viver. Isso é algo maravilhoso. Então, nós devemos tomar cuidado com o que nós estamos acessando nessas mídias e nessas mídias sociais. E isto é um grande perigo, principalmente para essa geração e também para as próximas gerações. Por quê? Porque eles não conseguem hoje viverem sem os seus smartphones. Então, toda hora, ao toque do celular, ficam ansiosos
e buscando o que eu recebi, que notificação que eu tenho agora para olhar. O que foi lançado agora para mim? O que eu vou fazer agora? O que tem para mim com esse sinal que eu recebi agora ao toque do celular? Então, gera uma ansiedade, gera uma preocupação, gera uma taquicardia. Ó Senhor Jesus, nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus para uma contrapartida. Nós fomos salvos e fomos ganhos através do Evangelho. A nossa proposta para essas pessoas é o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Ó Senhor Jesus, um dia o Evangelho nos alcançou. Um dia o Evangelho chegou até nós. Um dia o Evangelho nos ganhou. E esse Evangelho é uma pessoa maravilhosa. Esse Evangelho é a única verdade do universo, que é o próprio Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Então essa é a única verdade que nós temos que contatar. Cristo está na palavra. Cristo é a expressão do Deus eterno. Ó Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. E graças a Deus, que Deus, além de nos ter dado a palavra, Ele também nos deu a vida da igreja. Ele nos deu o viver da igreja. Agora, só que esta palavra, ela não pode de maneira nenhuma ser simplesmente no âmbito do conhecimento para nós. Ela precisa ser a nossa realidade. O que dependeu de Deus fazer para nos ganhar, para fazer com que nós tivéssemos acesso a essa verdade, Ele já fez. Enviando o seu Filho, quitando a nossa dívida, pagando toda a nossa dívida que nós tínhamos com respeito ao pecado, Jesus já resolveu o nosso problema. Agora, precisa desta palavra que está escrito na Bíblia, que é a palavra Logos, transformar numa palavra rema para nós. Ela tem que transformar na nossa realidade. Ela não pode ficar só no âmbito da letra, porque a letra mata, mas o Espírito é que dá vida. Então tem que ver essa mescla, tem que haver essa parceria do Espírito com a palavra. Se não houver essa mescla, né, essa parceria do Espírito com a palavra só vai ficar no âmbito da letra. Então essa palavra, ao contatar essa palavra, ela precisa de entrar direto contato com o nosso espírito, para que o nosso espírito seja alimentado, para que o nosso espírito esteja forte, para quê? Para contrapor todas essas inverdades que chegam até nós. E quando essa palavra chega até nós, e nós alimentamos essa palavra, e essa palavra se torna realidade para nós, nós tornamos uma referência. A sociedade, ela não tem uma referência da verdade. Por quê? Porque principalmente essas mídias, eles são facciosos. Existe, partido A, partido B, branco contra negro, pobre contra rico, homem contra mulher, e assim sucessivamente, e por aí vai. Então, o que acontece? Por quê? Para gerar uma incessante busca nas pessoas, para que elas tenham conteúdo para quê? Para haver desavença, que é o propósito do inimigo. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Isso é o que o inimigo quer fazer com as pessoas. O inimigo, o que ele puder fazer para que nós percamos o contato direto com essa verdade, ele vai fazer. Por isso que Deus dessa terra, ele precisa de uma referência. Deus precisa de uma referência da verdade. E a gente viu em 1 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 15, que a igreja é a coluna e base da verdade. É a igreja que tem que sustentar a verdade aqui nessa terra. A igreja tem que ter essa característica
Deus confiou à igreja para expressar essa verdade aqui nessa terra. E graças a Deus que a igreja, hoje nós temos o viver da igreja que chegou até nós. Deus nos deu o viver da igreja para que nós possamos desenvolver a nossa salvação. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Isso é inigualável. A igreja é a casa de Deus. Ela é coluna e base da verdade. Ó Senhor Jesus. Então, e para que nós tenhamos uma vida da igreja de sucesso, primeiramente nós precisamos ter uma vida cristã embasada, consolidada, sobre pilares fundamentais. E Deus estruturou a vida cristã para que nós tenhamos sucesso no viver da igreja. Então, quais são esses pilares fundamentais que Deus estruturou a vida cristã? Uma vida de fé, uma vida de amor, uma vida de esperança. Isso está no primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses. Nós vimos tudo isso agora, recente, nesses estudos agora que nós tivemos. Agora, o primeiro pilar, base, é a fé. A fé, ela não é uma religião. A fé é uma pessoa. A fé é Cristo. A fé, ela é o próprio Deus. Então, a fé, ela não é um chute no escuro. Por exemplo, as pessoas às vezes falam assim, eu tenho fé em fulano de tal, mas aquele fulano de tal um dia te decepciona. Eu tenho fé, eu tive um sonho, que eu ganhei um prêmio maravilhoso. Não, eu tenho fé que um dia eu vou ganhar um prêmio maravilhoso. Isso é um chute no escuro. Isso não é fé. Isso é uma suposição de uma coisa que porventura pode acontecer. Mas Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala que a fé é a certeza das coisas que se não veem e a convicção dos fatos que se esperam. Então, é certeza e convicção. Em quê? Em Deus. Deus, Ele prometeu para nós, o vencedor, nos dá o reino. E se nós formos fiéis, se nós formos absolutos por Deus, com certeza Deus nos dará o galardão. Irmãos, esse é o intuito dessas mensagens que nós estamos recebendo dentro desse volume aqui. Qual que é o título geral? Deus nos chama para o seu reino e glória. Deus tem um chamamento para nós. Deus está nos chamando para o seu reino e glória. Só que nós não podemos entrar no reino e nem na glória da maneira que nós estamos. Então nós precisamos passar por processos que nós veremos agora no decorrer da mensagem. Então nós precisamos de ter uma vida cristã de sucesso. Para que a igreja, de fato, tenha a expressão de coluna e base da verdade. Então essa palavra que transporta a fé para dentro de nós, que é a pessoa de Deus, ela precisa causar em nós uma transformação. Essa palavra logos, ela tem que se tornar realidade para nós. Ela jamais pode ficar somente no âmbito do nosso conhecimento. Porque de palavras bonitas, de conhecimento, o mundo está cheio. As pessoas querem enxergar um viver, uma vida, uma postura, uma conduta que condiz com a realidade do reino de Deus. E isso as pessoas só conseguirão enxergar no viver da igreja. Não existe outro caminho para Deus dispensar a sua verdade absoluta, a não ser no viver da igreja, que é a expressão da cabeça de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo expressa a cabeça. O corpo, ele está sob o comando, sob a ordem da cabeça. Então, o corpo expressa a cabeça. E Cristo é a verdade. Então, essa palavra é a fé. Então, ao contatar essa palavra, nós temos contato direto com Deus. Então, essa palavra é a maneira que nós temos de contatar a Deus. A fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus está também no livro de Romanos.
Então, quando nós contatamos essa palavra, quando nós contatamos a fé que é essa palavra, e ao contatarmos essa palavra vai tornando uma realidade para nós. Ela vai transformando a nossa vida, ela vai nos deixando mais parecido com Deus, e nós começamos a gostar do que Deus gosta, a praticar o que Deus gosta, a viver o que Deus gosta. Então aquilo que nós fazíamos, nós não faremos mais. Nós não gostamos mais. Por quê? Porque essa palavra é tão edificante, ela é tão saborosa, ela é tão eficaz, que tudo se torna refúgio. E o que aconteceu com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo teve esse contato com a palavra um dia. Então o que aconteceu com Paulo? Paulo era um perseguidor da igreja. Ele era zeloso das tradições dos seus pais. Ele era instruído nas melhores escolas da época. Ele tinha uma linhagem de judeu, algo que era difícil uma pessoa ter. Então ele tinha conceitos que ele guardava e resguardava a todo custo. Para quê? Por quê? Porque ele era zeloso das tradições. E ele defendia aquilo com unhas e dentes, a ponto de pegar carta com os sacerdotes, com os principais, para perseguir aqueles que eram seguidores de Cristo, que seguiam a verdade. Mas um dia, no caminho de Damasco, ele teve contato com essa palavra, ele foi transformado. E ele considerou todas essas coisas, que para o mundo era ganho, como excremento. Por quê? Porque ele foi transformado pela palavra. Essa palavra causou uma transformação nele. Ó Senhor Jesus. Então as pessoas precisam enxergar isso em nós. As pessoas precisam de ver que a nossa vida é transformada pela palavra. Esse é o primeiro fundamento da vida cristã, é a fé. E ao contatarmos essa fé, e ao tocarmos Deus, a fé é a porta de entrada para as coisas espirituais. Nós contatamos as coisas espirituais pela fé. Então, o único caminho para nós, a única porta que nós temos para contatar as coisas espirituais, é a fé. Não tem outro caminho, é a fé. A fé em Cristo Jesus. Então, quando nós contatamos Deus, quando nós recebemos de Deus, todo o dispensar de Deus, nós passamos a gostar do que Deus gosta, então nós tocamos na essência de Deus. Qual que é a essência de Deus? A essência de Deus é o amor. Deus é amor. Então quando nós tocamos isso, nós ficamos constrangidos a não amar como Deus ama. Não é esse amor que nós temos, esse amor carnal, esse amor condicional. Eu amo se me amarem. Se não me ama, eu não amo. Mas se me ama, eu posso amar. Esse não é o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, esse é o amor de Deus, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo, mas amou só os bonzinhos, só aqueles que realmente têm uma vida mais tranquila, aquele que tem uma vida mais obediente. Não, Deus veio para o pecador, independentemente da sua condição e do seu pecado. Então, essa é a essência de Deus, é o amor. Tocar no amor de Deus, viver pelo amor de Deus, tocar as pessoas com amor, era o que o Senhor Jesus fazia. O que Jesus fazia? Você já prestou atenção que o Senhor Jesus, ele amava as pessoas? No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, ali nos fala, versículo 36, 37, ali fala assim: percorria Jesus todas as cidades, ensinando nas aldeias, nas vilas, nas cidades. E ele, ao contatar as pessoas, viu que elas estavam aflitas, como ovelhas que não tinham pastores.
E ele compadeceu-se delas. Ele teve um sentimento íntimo, interno, que nós temos ouvido aí uma palavra no grego que é splanknon, splanknizomai. Né? Essa é a palavra. Né? Não é um sentimento que brota da nossa mente, né? Do nosso conhecimento, mas é um sentimento que brota das entranhas. É algo do profundo, do âmago. Né? Isso era o que o Senhor Jesus expressava. Então, irmãos, amigos, quando nós contatamos Deus, nós temos esse sentimento. Hoje a gente vê aí que as pessoas, elas precisam de alento, principalmente nesses dias difíceis que nós vivemos, nessa pandemia, né? As pessoas com incerteza, né? Desesperançosas, aflitas, exaustas, quebradas, né? Empresários quebrando, as pessoas sem condição de levar o sustento para casa, né? Tanta incerteza, né? Agora essa vacina chegando aí, pessoas depositando, né? Toda a esperança nessa vacina. É lógico, né? Nós oramos para que Deus possa usar dessa vacina contra essa pandemia, contra esse vírus. Nós oramos, pedimos a Deus. Aqui nós não queremos ser de maneira nenhuma negacionistas. De maneira nenhuma. Nós oramos para Deus abençoar todas as autoridades, todos os profissionais, para que eles possam desenvolver uma vacina contra esse vírus. Mas se a nossa esperança está nessas coisas, nós somos miseráveis. O alento, né, o conforto que nós temos está na palavra, está em Cristo. Né? A nossa sustentação tem que estar em Cristo, sabe por quê? Hoje é o Covid-19, e amanhã? Pode ser o Covid-20. E depois da manhã? O Covid-21. E depois? E depois? E depois? Então é uma incerteza. A única certeza que nós temos de fato é que Deus é amor. É que Deus é a única verdade desse universo. Então nele nós somos sustentados. Então as pessoas precisam de enxergar isso. As pessoas precisam de ver que existe um lugar onde elas possam ancorar a sua alma aflita. As pessoas precisam enxergar que existem soluções para esses problemas interiores, exteriores. E esses problemas são solucionados em Deus. Esse conforto nós só conseguimos em Deus. Ó Senhor Jesus. E quando essa palavra chega até a nós, aí vem o terceiro pilar. O primeiro pilar é a fé. O segundo pilar, o amor para com as pessoas, o amor para com os irmãos. A fé para com Deus, o amor para com os irmãos. O terceiro pilar, fundamental, é a perseverança da esperança. Quando nós perseveramos, nós temos esperança. Esperança em quê? De sermos transformados para recebermos o galardão. Mas para isso nós precisamos perseverar. Perseverar onde? No viver da igreja. No viver de transformação. Agora, esse versículo eu gostaria de ler, né? Esse versículo está em Romanos, no capítulo 5. Ele nos fala o seguinte. Versículo 3 fala assim, olha. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. A perseverança, as tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Também queríamos ler Tiago. Tiago nos fala o seguinte. Tiago nos fala o seguinte. Ó. Meus irmãos,
Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança, ela é algo fundamental. A perseverança, nós podemos tomar como exemplo uma mãe. Uma mãe, ela precisa ser perseverante no cuidado com o filho. Independente da sua condição, se ela está cansada, se ela está alegre, se ela está triste, ou se ela tem outras coisas para fazer, ou se ela tem trabalhos para executar, se ela tem uma mala de roupa para passar, se ela tem uma mala de roupa para lavar, se ela tem a casa para arrumar, se ela tem que fazer o almoço para o marido, é importante? É. Mas se o filho chora, ela precisa de dar o cuidado para o filho. E ela tem que ser perseverante. Por que ela tem que ser perseverante? Porque ela tem uma esperança do filho um dia crescer e se tornar adulto. Então ela tem que ser perseverante no cuidado. Essa é uma maneira, essa é um exemplo de perseverança. Puxa, né, a gente sabe que a perseverança de uma mãe, ela é algo assim, constrangedor. Você vê assim, né, uma mãe levantar 2 horas da manhã, o filho acorda, começa a chorar, aí ela levanta cansada, com sono, depois de um dia de trabalho, ela vai lá, ela começa a fazer carinho no filho, o filho começa a sorrir para ela, ela tem todo o cuidado, ela persevera no cuidado, mas ela está cansada, mas ela é perseverante. Mas ela precisa dormir porque amanhã é um outro dia, mas ela é perseverante. Mas ela tem que trabalhar, ela é perseverante. Ó Senhor Jesus. Então no cuidado com os irmãos, nós precisamos ser perseverantes. E isso causa sofrimento. Com o nosso amor natural, nós jamais conseguiremos ser perseverantes no cuidado com os irmãos. Por isso que nós precisamos de contatar a palavra e a essência de Deus, que é amor, para que Deus possa usar o amor ágape para cuidar das pessoas. Porque nós jamais conseguiremos fazer isso. É por isso que nós precisamos crescer na fé. Se essa fé em nós é pequena, nós seremos como aquele filho tecnô. Aquele filho que é o centro das atenções. Ele só olha para o seu umbigo, ele quer tudo para ele. Ele quer ser o centro das atenções, ele não quer dividir nada com ninguém, ele quer tudo para ele, a comida é só dele, a casa é só dele, o papai é só dele, a mamãe é só dele. Por quê? Porque ele é imaturo. Ao passo que quando o filho ele amadurece, ele preocupa com o pai, ele preocupa se o pai está dando conta de saldar as despesas da casa, ou se a porta está quebrada, ou se a mãe está precisando de um chinelo, ou se o irmão mais novo precisa de um cuidado especial. Ele vai amadurecendo, ele começa a ter já uma responsabilidade com a casa. Então, isto é a perseverança. A perseverança, segundo o irmão Pedro, ela é o ticket para a vida madura. Nem a perseverança, ela vem pelas tribulações. Não tem outra maneira. Aqui Tiago fala, irmãos, tende motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Nós sabemos que tem 3 maneiras de sofrimento. São 3 maneiras que tem de sofrimento. A primeira maneira do sofrimento, sabe qual que é? É sofrer por causa do caráter. Quando uma pessoa sofre por causa do caráter dela. Aqui eu já vou ser mais rápido no falar aqui. É se meter em coisas de outrem, em coisas alheias. Vou dar um pequeno exemplo.
Por exemplo, a língua. Quando você fala dolosamente, e você fala demais, ou você gosta de uma fofoca, isso vai causar em você um grande sofrimento. Porque você está metendo em coisa que você não deve. A Bíblia é muito clara, que a língua é um órgão tão pequeno que consegue incendiar uma floresta. Tiago fala isso. Então, Tiago nos adverte a pôr freio na nossa língua. Então, quando nós não colocamos freio na nossa língua e temos a língua desenfreada, isso causa um sofrimento muito grande. Você começa a fofocar e conta para um, que conta para outro, e que conta e que chega naquela pessoa que é alvo do seu comentário. Aí ele começa a tirar satisfação com você não é isso, aí começa a haver uma intriga, começa a haver uma desavença até mesmo da família, e o desdobramento pode ser incalculável. Aí quando o desdobramento chega até em vias de fato, aí você começa a falar, Deus está tratando comigo. Não. Você está sofrendo por causa da sua língua. Você está sofrendo por causa do seu caráter. Então nós precisamos pôr freio na nossa língua. Esse tipo de sofrimento é simplesmente causado por nós mesmos. Aí tem o segundo tipo de sofrimento. É quando Deus quer trabalhar a pessoa dele em nós. É quando Ele quer nos depurar. Esse exemplo é o seguinte. É quando você trabalha numa empresa, você é o melhor funcionário. Você faz tudo direitinho. Você é o primeiro a chegar. Você é o último a sair. Você desempenha as suas tarefas com toda habilidade, com todo amor, com toda dedicação. Você tem um respeito dos seus colegas de trabalho. Você é uma referência de conduta e de postura dentro da sua empresa. Você tem, os bons olhos da diretoria, mas o seu chefe não gosta de você. Porque a sua vida expõe a vida dele, que gosta de fazer coisa errada. Então ele começa a te perseguir. Aí ele começa a te perseguir. Aí ele começa a levantar inverdades contra você. Ele começa a te dar os piores serviços de trabalho a ser executado. Ele começa a não te passar as informações para você não executar a tarefa com maestria. Aí você começa a ter uma certa tribulação. Aí ele começa a falar mal de você para a diretoria. Por quê? Porque você é uma ameaça para ele. Aí ele começa a te perseguir. Aí você é obrigado a todo dia chegar em casa, chamar sua família, colocar o joelho no chão e orar, Senhor, dá graça, Senhor. E você tem que orar por ele, porque a Bíblia fala que nós precisamos orar até mesmo pelos nossos inimigos. Você tem que orar por ele. Aí, Deus faça com que você possa experimentar mais da graça. Paulo rogou ao Senhor 3 vezes, para que tirasse aquele espinho da carne. Deus falou assim para ele, a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, aquilo fazia com que Paulo fosse diante de Deus constantemente. Paulo era uma pessoa que poderia curou tantas pessoas, até mesmo as vestes de Paulo curava as pessoas. Por que o Senhor não atendeu o apelo de Paulo para livrar daquele espinho na carne? Porque Deus queria fazer com que Paulo experimentasse mais de Cristo, mais do livramento. Deus queria elevar o nível das águas. Deus queria elevar a vida de Cristo na vida de Paulo. Ao ponto de Paulo falar assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé, no Filho de Deus. Então, esse tipo de sofrimento é um sofrimento pertinente para Deus trabalhar a pessoa dele em nós. O terceiro sofrimento é o que é? O terceiro sofrimento é aquele que nós passamos por completar o que resta das aflições de Cristo Jesus. Diz respeito à edificação da igreja. Paulo sofreu para edificar a igreja. Paulo, ele teve
um sofrimento inigualável para edificar a igreja. Ele chegou em Corinto, ficou lá 2 anos. Ele não foi pesado, ele trabalhava. Então ele expunha e pregava o evangelho. Aí a igreja, uns gostavam mais de Apolo, outros gostavam mais de Pedro, outros espirituais gostavam mais de Cristo. Uma coisa é você sofrer. Cristo pagou com a sua vida para edificar a igreja, para estabelecer a igreja. Agora, muitos de nós sofremos para completar o que resta das aflições de Cristo Jesus, edificando a igreja. Nós não podemos ter uma postura de Apolo, de simplesmente ter o conhecimento da palavra, expor com tanta eloquência e clareza, e sair dali, a palavra fica lá, e os irmãos ficam com comichão nos ouvidos e na mente, discutindo entre eles, que palavra maravilhosa. Isso é uma palavra de mestre. Agora, a igreja precisa ser edificada como uma mãe, como um pai. É um coração de mãe, um coração de pai. É gastar tempo. É ser perseverante. Deus, Ele quer nos dar o reino. E para adentrarmos no reino, nós precisamos ser depurados. Tal qual o ouro é depurado, 1 Pedro fala isso, né? Esse versículo eu preciso ler. Então, eu quero ler. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, fala assim, versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo depurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Tal qual o ouro é depurado, a nossa fé precisa ser provada. O minério de ouro, quando ele é extraído, ele tem um valor. Mas quando ele é passado pelo fogo, sobe as impurezas, aquilo é retirado, ele vai agregar a ele um valor muito maior. Então, enquanto mais fogo, mais depurado o ouro, mais valor ele tem, porque ele se torna mais puro. Ele não tem um elemento de mistura nele. Então, o que não tem valor é descartado. Aquilo que não tem valor precisa ser depurado. Então, quando ele é depurado, ele se torna cada vez mais precioso, cada vez mais valioso. Assim é a nossa fé. Nós precisamos ser provados, depurados, para que a nossa fé, uma vez confirmada, ela redunda em louvor, honra e glória na vinda de Cristo. Então, tudo que não tem valor, essas coisas seculares, essas coisas mundanas, essas coisas que não promovem a economia de Deus na fé, ela não pode fazer parte da nossa vida. E essas coisas só é retirada pelo fogo, pelas tribulações. Porque quando nós passamos pelas tribulações, nós aproximamos de Deus. E quando nós aproximamos de Deus, nós somos iluminados. E quando nós somos iluminados, nós eliminamos essas coisas de nós, essas coisas que não têm valor. E a nossa fé passa a ter um valor imensurável para Deus. Por quê? Porque essas coisas que não têm valor, não faz mais parte de nós. É o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo desconsiderou todas aquelas coisas que o mundo tinha em alta conta. Para quê? Para conhecer mais a Cristo, para ganhar mais de Deus. Ao ponto de, no final da vida dele, o que ele falou? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora, o que me resta? Receber o galardão que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Por quê? Porque ele completou a carreira e passou pelas provações e foi perseverante e permitiu que Deus o transformasse. Ó Senhor Jesus.
Isso é maravilhoso, né, irmãos? Deus, Ele ama o homem. Deus, Ele quer o homem. Deus conta conosco para a pregação do Evangelho. O Senhor está voltando. Nós vimos agora o milagre da aurora. A aurora, ela já está despontando. Os profetas, eles já viram, né, a aurora astronômica. Agora, nós precisamos ver a aurora marítima. Nós precisamos ser um com o falar dos apóstolos. Para que nós não sejamos pegos de surpresa. Porque aquela aurora, né, essa aurora que todos veem, essa aurora civil, né, todos verão. Mas quando essa aurora chegar, nós já não estaremos mais aqui. Porque nós já vimos a aurora já. E nós preparamos para aquele dia. Nós não sejamos pegos como as virgens nécias. Porque nós também temos azeite nas lâmpadas e nas vasilhas. Ó Senhor Jesus. Para tudo isso, irmãos, nós precisamos ser perseverantes e sermos referência para Deus. Então eu gostaria agora de ler o domingo do alimento diário, que é o título da mensagem: perseverantes como o carvalho e como o terebinto. Aqui fala assim: na época da morte do rei Uzias, Isaías teve a visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Queridos irmãos, não olhemos para as circunstâncias, olhemos para o fato de que o Senhor está no trono. Ele está num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E as vestes na Bíblia se referem à justiça. E aqui essas vestes se referem a Jesus em sua humanidade, em sua conduta, em sua justiça. Irmãos, não se preocupem. Jesus está sentado no trono, com a sua justiça. Ele é justo. Ao passardes pelas tribulações, Ele tem um galardão para nós. Ele é justo. Se nós formos perseverantes e formos fiéis, Ele nos dará o galardão. Ele nos chama para o seu reino e glória. Deus sinaliza que, apesar da situação ruim do povo de Judá, que o povo de Judá se encontrava, ainda havia esperança. Se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, fica o toco. Assim, a santa semente é seu toco. Nessa porção da palavra, Deus comparou o seu povo ao carvalho e ao terebinto. Quando Deus fez a promessa a Abraão, escolheu um lugar onde havia um carvalho. Em Gênesis 12, 1-6. Se esse encontro fosse hoje em São Paulo, na Avenida Paulista, a Avenida Paulista seria essa referência. Mas a referência, nesse texto bíblico, é uma árvore, o carvalho de Moré. Isso ocorreu porque essa árvore se distingue das outras em razão de sua resistência. Ela ficaria ali por muitos anos. Em Gênesis também vemos o carvalho como referência. Gênesis 13, 18. Siquém e Hebrom são dois lugares importantes onde Deus apareceu a Abraão, e ambos têm o carvalho como referência. Isso sugere que Deus precisa de referência na terra. As pessoas que convivem conosco precisam de referências. Que sejamos uma referência e que elas falem sobre nós. Ali há um carvalho, ali há um carvalhal, ali há uma igreja do Senhor com pessoas perseverantes. Precisamos passar por tribulações para no final ser aprovados. Por isso, não importando as situações pelas quais passamos, devemos orar: Senhor, quero tornar-me um carvalho, que seja uma referência para a sociedade,
Esse carvalho que simboliza a vida da igreja é a casa do Deus vivo, coluna e base da verdade. Ao pesquisar sobre o carvalho, encontramos o seguinte: é a árvore mais velha de um bosque. Sua idade média está entre 500 e 1000 anos e alcança de 30 a 40 metros de altura. Tem características sofridas, caule enrugado e raízes profundas. Não perde suas folhas na neve. O carvalho permanece com folhas e cheio de vida no período mais difícil do ano. Deus o criou para resistir. Semelhantemente, as pessoas que têm vida longa são sujeitas às intempéries como o carvalho. Essa árvore nos dá a seguinte lição: quanto mais afetada por ventos e temporais, mais resistente seu tronco se torna e suas raízes mais profundas. Portanto, aquele que está plantado junto às águas da vida é comparado ao carvalho. Jeremias 17, 8. Feito para resistir às pressões do dia a dia, ou às tempestades com fortes ventos e até ao fogo. Mesmo quando o carvalho é derrubado, ainda é muito difícil arrancar seu toco, e ele brota novamente. Outra árvore, olha que incrível isso aqui, irmãos. Outra árvore igualmente resistente é o terebinto, da família do carvalho. É uma das árvores mais fascinantes do mundo. É resistente ao inverno e sua folhagem muda apenas na primavera. Seu tamanho médio é de 10 metros. O terebinto exala um perfume que pode ser sentido a mais de 1 quilômetro de distância. Uma característica peculiar dessa árvore é que seu perfume é exalado mediante a um ferimento na casca. Quanto maior o ferimento, maior o perfume. Ao perder a casca, o terebinto libera sua seiva, que é medicinal. Serve como antisséptico, anti-inflamatório e cura várias doenças. Quanto mais ferido for o terebinto, mais perfume exala e mais cura proporciona. Olha que exemplo. Esperamos que os sofrimentos que nos afligem possam gerar o perfume, que uma vez exalado nos tornará uma referência como o terebinto. Vivemos tempos em que tem prevalecido meias verdades, mentiras e sofismas. Contra essa teia maligna, temos a igreja, que é a base, a coluna da verdade. Tais como o carvalho e o terebinto, devemos ser firmes, frondosos, espalhar o bom perfume de Cristo para atrair pessoas para o viver da igreja. Quero finalizar aqui, irmãos, que o carvalho e o terebinto são modelos de perseverança, resiliente ao fogo, resiliente ao frio, resiliente às intempéries, resiliente à neve, resiliente a toda a situação e circunstância que ele é acometido. Porque ele tem raízes profundas, porque ele tem casca, porque ele suporta as pressões. E nós só conseguimos essa resiliência e essa condição na vida da igreja, desfrutando da vida de Deus. A vida de Deus, ela consegue fazer com que nós tenhamos essa resiliência, como o próprio Senhor teve. Ele não fez caso da ignomínia, da vergonha que ele passou. Ele suportou a cruz. Ele foi resiliente, ele foi perseverante em fazer a vontade de Deus. As pessoas precisam enxergar em nós o Evangelho, que é o poder de Deus para o que elas precisam. Nós temos uma contrapartida na mão. Nós temos uma proposta para esse mundo desesperançoso. Nós temos o viver da igreja e o Evangelho, para que essas pessoas possam ancorar a sua alma desfalecida. Senhor Jesus, como negligenciarmos tão grande salvação? Um dia Deus vai
nos cobrar. Aquele que muito é dado, muito será cobrado. Esse aqui não é uma palavra de medo, não, irmãos. É porque Deus tem nos dado muito. Deus agradou em dar a nós o reino, um pequenino rebanho. Deus nos deu a palavra fundamental, está nos dando a palavra profética. Essa palavra derradeira, nós estamos finalizando agora essa era da graça, com o despertar da aurora, com o milagre da aurora. Deus tem conduzido a sua igreja com a pregação do evangelho do reino, então virá o fim. Só que Deus precisa da igreja, coluna e base da verdade, para que essas pessoas possam desenvolver a salvação. Por isso Ele precisa de cada um de nós. Deus precisa de você. Deus precisa de mim. Deus conta conosco. Por isso Ele já nos deu o evangelho. Ele já nos deu a sua vida. Perseverantes, como o terebinto e como o carvalho, que é uma referência, como foi para Abraão. Hoje, a palavra de Deus na nossa vida, a palavra de Deus transformando a nossa vida, e nos fazendo parecidos com o Senhor, precisa ser essa referência que Deus tanto quer nesses dias trevosos. Ó Senhor Jesus, que possamos ser perseverantes, resilientes, responsáveis, com tão grande salvação que o Senhor nos deu. Deus abençoe a cada um de nós, Deus abençoe a todos. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Queria só fazer uma oração aqui, entregar a nossa vida ao Senhor. Senhor, obrigado mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra, a palavra que nos alcança. Essa palavra, Senhor, tão consolidada, essa palavra tão cheia de esperança. Por um lado, nós sabemos, Senhor, que o reino nos custa a vida da alma caída. Mas por outro lado, Senhor, nós sabemos que temos esperança em receber o galardão. Senhor, faça com que nós sejamos perseverantes, como o terebinto e como o carvalho. Nos dê essa resiliência, nos dê fome e sede de Ti, nos dê graça para alimentarmos da Sua palavra, nos dê graça, Senhor, para termos uma intimidade com o Senhor, e para que essa palavra possa transformar a nossa vida, e para que as pessoas tenham de fato uma referência em nós, e que possa achar em nós tudo o que eles buscam, através da vida de Deus que está em nós, através dessa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu. Amém. Jesus Cristo é o nosso Senhor.